subimos as 3. E no flop 8, 7, 4, eu acabei jogando de check behind, que versus ele especificamente, eu acho ok, eu acredito que seja ok. 2 turn, ele vai de 2/3. Na minha opinião, a gente tem um call relativamente fácil. Tem muitos combos naturais que ele tá apostando nesse size, como 9-10, 9-6, alguma broca e overcard, como rei 6 suited, rei 5 suited, dama 6 suited, dama 5 suited, vala 6 suited, vala 5 suited, outras ainda como valete 9. Enfim, a gente tem uma porção muito grande de combos naturais que vão acabar apostando nesse turn. Então, na minha opinião, a gente tem um call relativamente fácil. Além do mais, a gente tem 7 outs para melhorar nossa condição aqui. Então, na minha visão, a gente tem um call bem tranquilo nesse turn. Eu também adicionaria o fato de que a minha primeira percepção nesse spot foi de que ele não faria um size tão alto com uma mão como 2x ou 4x, que eu acreditei que ele iria começar do 8x para cima e os melhores sets, ou até mesmo N7, por nosso range ser bem ace high heavy. Eu me coloquei nessa posição de entender de que ele poderia sim pegar 8x e 7x e fazer já esse size. Este não é um call relativamente fácil. Na verdade, esse é um fold relativamente fácil. Fiz uma análise e um estudo aprofundado em cima desse spot. E dentro da perspectiva teórica, esse é um fold... esse combo em específico, o As 3 off, é um fold praticamente puro, né? Praticamente 100% das vezes você deveria foldar ele. E um dos motivos principais pelo qual essa mão é um fold no turn é o fato de que grande parte do range do vilão que blefa esse turn contém 6x, né? Fazendo com que o nosso out de 5x não seja um out favorável a nós, né? Muito pelo contrário. No caso, ele seria um out onde a gente faria uma sequência e enfrentaria uma boa parte das vezes o vilão com a sequência maior. Poderia falar mais alguns comentários ainda em relação à mão, do ponto de vista técnico, mas a ideia mais é cobrir e não deixar passar esse equívoco em relação a esse turn e dizer para vocês estudem muito, porque estamos expostos a errar, mas temos sempre a oportunidade de crescer, de aprender e melhorar. Então é isso que eu procurei fazer agora e é isso também que venho trazendo para vocês, gravando esse vídeo e deixando essa mensagem registrada. Então, tamo junto demais, galera. Sigam acompanhando o vídeo que tá show demais. Vamos que vamos. Aí bateu o 6 e, enfim, a gente estava pronto já para desligar esse spot. Essa carta melhora drasticamente o range do Big Blind, só que aí ele joga de check. A gente é colocado numa posição onde a gente tem que decidir se a gente vai blefar ou não, porque a gente não está ganhando essa mão. A gente não está ganhando essa mão. Isso é um fato. Crazy Liz é um jogador muito inteligente que sabe que, por exemplo, uma mão como 9 valete off que ele blefou turn, essa carta é a dream card dele, é a hot card dele, é a carta mais quente pro hand dele que ele vai blefar naturalmente, ele é inteligente. Então, quando ele joga de check esse 6, ele basicamente está falando o seguinte: olha, eu tenho um 8x aqui, um 7x aqui da vida, ou algo nesse sentido, e eu chequei porque eu sei que você pode ter algum 5x ainda no seu range. Eu sei que você pode ter As e 5 jogando assim, eu sei que você pode ter 4 e 5 sudas jogando assim, eu sei que você pode ter 7 e 5 sudas jogando assim, eu sei que você pode ter 5 e 5 jogando assim. É esse o cenário em si que eu avalio. Quando eu começo a pensar nos meus bluffs aqui, os mais naturais seriam 10 e valete, As e 3, que chega nesse river com 0 de valor showdown. Aí teria mãos tipo As e 2, As e 4, alguma coisa nesse sentido, que se eu transformar todas essas em bluff, com certeza eu vou estar overbluffando o spot. Eu não tenho flush draws, então basicamente esse é o meu range que vai acabar chegando, que é um range curto em geral e que contém uma boa porção de 5x. Então eu decidi que eu iria sim bluffar esse river, pelo fato também de esse ser o bottom do meu range, né? O As e 3 literalmente é o bottom do meu range, é o pior ace high que eu tenho. Dito tudo isso, eu acabei apostando. A minha dúvida principal foi o size, porque teoricamente o Crazy Liz deveria ter alguns 5 checando, mas na prática eu não acho que eles tenham. Eu acho que eles simplesmente não têm. Eu acredito que o cara
sabe que ele vai tomar check behind numa frequência muito alta e, enfim, ele acaba jogando simplesmente de automáticos bets aqui, principalmente porque não tem nenhum flush draw, não tem, enfim, e ele acaba simplesmente tentando levar a gente pro bluff catcher, né? Eu não sei qual vai ser a perspectiva dele, se meio pote vai ser mais 5x ou se 2/3 vai ser mais 5x. Eu acabei seguindo uma linha no meio termo ali, né? Eu fui meio que no 2/3. Bom, e aí tem uma parada muito interessante que eu quero compartilhar essa história com vocês. Eu fui pro bluff com esse combo especial de As-3, né? E aí ele tinha 1 minuto e 15 de time bank. E ele entrou no time bank. Aí ele entrou no time bank, começou a pensou por 30 segundos. E aí quando ele pensou por 30 segundos, eu comecei a sentir o meu corpo se ativando nas emoções. Eu tava muito tranquilo e muito racional. Tava fazendo o que eu tinha que fazer e ponto final, vocês viram. Mas nesse spot, quando ele foi pro time bank e passou 45 segundos no time bank dele e 29, 28, as minhas emoções começaram a se aflorar. E eu falei, cara, isso não é bom. Isso literalmente não é bom. Porque não importa se eu vou ganhar esse spot ou perder, a caminhada dessa FT ela é muito longa ainda. Se eu perder o pot, eu vou ter 1,5 milhão de fichas, dip pra caralho e segue o baile. Se eu ganhar o pot, eu vou ter 2 milhões e quebrado de ficha, dip pra caralho e segue o baile. Não importa o que aconteça nesse spot, a minha jornada ela vai ser muito longa ainda. E eu preciso estar no meu melhor estado possível para seguir em diante. Independente se eu tiver 1,5 milhão de fichas e ele dá o hero call, ou se eu tiver 2 milhões e 100, ou enfim. E aí nessa hora, quando faltava mais ou menos 29 segundos, eu levantei e fui pro banheiro. Peguei minha garrafinha de água, tipo assim, respirando, pensando comigo, cara, foda-se, tipo, botei o melhor cara, um dos melhores jogadores da Rússia para pensar. E aí, tipo, esse processo de eu ir no banheiro e voltar, quando eu volto, ele tá com 3 segundos no time bank e ele dá o call com 1 segundo. Quando falta 1 segundo, ele dá o call. E ele tem 6-4. Então, tipo assim, como é que eu vou me sentir mal em colocar um dos melhores jogadores da Rússia num spot onde que ele estourou todo o time bank dele para dar call com o bluff catcher dele? Tem como, né? Então, nesse momento, eu fiquei muito tranquilo, muito relaxado e pronto para continuar executando dentro da mentalidade que eu vinha exercendo. Só que o que acontece muitas vezes, galera, e aqui eu quero alertar porque isso aqui eu acredito que vai gerar um valor incrível isso aqui, cara. Mário, você separa a edição aí que vai vir coisa boa aqui, cara. Cara, aqui é um ponto muito importante, cara, que eu acredito que a maioria dos jogadores acaba se perdendo aqui. Vamos falar sobre parte mental nesse spot, tá? Você blefou esse cenário, o cara pensou todos os segundos e você ficou lá grudado na tela, tenso, folda, aquele nível de tensão lá no alto, e aí ele dá o call. E aí aquela tua emoção que tipo, foi lá em cima, ela desce como se caísse de um abismo, assim, você crush, assim, pesado, assim, aí você respira, aí você fica meio assim, tudo isso interferência, aí você tem dúvidas sobre sua jogada, você não sabe se foi boa, se foi ruim, e aquelas dúvidas, elas vêm na sua mente, você se coloca naquela posição, até muitas vezes de tensão, para dar sequência na FT. Agora, repleto de interferências. A interferência de um ego, de você se sentir muitas vezes ownado por um jogador muito bom, um regular muito bom. A interferência das dúvidas, a interferência do medo, de possivelmente querer voltar a jogar um spot contra esse regular. Então, todos esses sentimentos vindo para ser, de fato, interferências sobre a sua performance dentro da FT. Por isso que perspectiva, analisar o spot de uma forma fria e racional, sempre vai ser o melhor caminho para você seguir em diante na mão seguinte. Porque sempre vai ter uma mão seguinte. E se você deixar suas emoções aflorarem, certamente essa decisão seguinte, ela vai ter um peso emocional que vai afetar a sua performance. E, em outras palavras, vai moer o seu ROI. O melhor approaching para mim vai ser sempre o approaching analítico, racional do cenário. Esse é o melhor approaching e é o approaching que os melhores jogadores do mundo de high stakes utilizam. Então, o nosso objetivo é ter o mínimo de interferência possível.
lost my brain, belly of the beast, no peace. Think I need a breeze, somebody pray for me, cause my sanity is out of reach. Going insane, I see me taking over the game. Could tell it's up in my